E como eu mencionei, esta segunda-feira, 7 de abril, é dia do jornalista. E por isso já estou recebendo ao vivo aqui meus colegas de trabalho, Thelma Tomás, Bernardo Miller, primeiras damas, né, Claro, Bernardo? sim. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Tudo bem, Nunes? Boa tarde para ti, boa tarde para quem está em casa, nos fazendo companhia na hora do almoço, nesse dia que é o nosso dia. É isso aí, parabéns para ti, parabéns para o Bernardo também. Bernardo, muito bem-vindo aqui ao NT Sul ao vivo. Tudo certo, Daniel. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Esse dia especial para a gente contando um pouco do nosso dia a dia, né, Thelma? Isso aí. Um pouco das dificuldades, um pouco dos louros que a profissão traz, né? Os sabores e dissabores. Os desafios, os perrengues, tem um pouco de tudo. Então tá bem. Bom, eu quero começar perguntando aqui para a Thelma e também para o Bernardo, porque assim, a gente está num mundo hoje em que todo mundo produz conteúdo. Não é? A gente passa pela rua, tira uma foto com o celular, posta no Instagram, no Facebook, no TikTok, rede social para mais de metro. Então, todo mundo é meio produtor de conteúdo. Na opinião de vocês, o que difere essa produção de conteúdo do dia a dia do trabalho do jornalista? O que difere a nossa profissão? A gente tem a técnica da apuração, né? Que eu acho que me parece ser o mais determinante nessas horas. Entre a gente mostrar uma situação específica e conseguir detalhar aquilo com a confirmação dos dados, com a confirmação do que ocorreu, com o detalhamento, isso passa a ser uma notícia, porque marketing todo mundo consegue fazer, né? Sim. E aí marqueteiros todos somos. A gente conta ali, bota uma foto, fica naquela ansiedade pelas reações e tal, e aquilo vira mais marketing pessoal, mas a gente tem um compromisso de trazer os detalhes daquela situação com a veracidade, com a confirmação de dados, que nem sempre todo mundo faz, né? Eu acho que a informação, Daniel, ela precisa ser passada, claro, com a verdade. A informação, seja a rua bloqueada, seja uma situação no bairro, em qualquer cidade. Mas, que nem a Thelma falou, essa apuração, ir atrás, trazer mais detalhes para quem está consumindo o conteúdo, isso necessita um pouco mais de apuração. Pesquisar mais sobre a situação. Hoje em dia, com a rede social, o WhatsApp, a informação ela é espalhada rapidamente, mas entender melhor sobre determinado assunto aí necessita do repórter ou jornalista. Aliás, esse ponto é muito importante, né, que vocês estão trazendo para a gente aqui, que também é a questão do marketing. Hoje tem muito esse conceito da comunicação direta, especialmente do político com o seu público. É o prefeito, é o vereador, o governador, o presidente da república, enfim, seja no âmbito que for. E normalmente esses anúncios, esses comunicados de redes sociais, com todo respeito, que essas pessoas elas podem se comunicar livremente, né, dentro do direito que cada um de nós tem, mas por vezes tem ali assim uma parcela muito grande de marketing. Então quando o jornalista vai lá para apurar ali o que é fervura e o que restou, às vezes tem uma lacuna muito grande. Então o que dá para a gente dizer para quem está nos acompanhando e tem esse hábito de se informar diretamente? Né? Eu gosto de acompanhar aqui o fulano porque ele conta o que está acontecendo. Dá para confiar? A possibilidade que existe a partir da apuração de dados e do trabalho que nós prestamos é a geração do espírito crítico, para além daquilo que tu consome, independentemente de como te chega. Então, com as informações, com o contraponto, com o detalhamento, com o propósito daquela manifestação, tu consegue gerar uma análise mais clara, sem simplesmente consumir aquilo que está sendo vendido. Sem nenhum tipo formas. de filtro, né? Sem filtro. Eu penso isso. E o jornalismo, com compromisso, ele tem uma linguagem linear. Ele vai transmitir aquela informação. Talvez aquela pessoa que transmita uma informação e essa pessoa que consome, eles se aproximam por conta da linguagem. Talvez aquela pessoa fale de um jeito que se aproxime do que a pessoa gosta de ouvir. Não é aquela coisa mais engessada, mais reta, digamos assim, que talvez o jornalista acaba passando ou escrevendo, independente de onde é que isso é publicado. Talvez essa questão envolvendo a linguagem também faz sentido. Bom, para a gente avançar aqui na nossa conversa, estou recebendo aqui no estúdio, para você que está chegando em casa agora, a Thelma Tomás, repórter aqui do NT Sul, Bernardo Miller também. Hoje é o dia do jornalista. Se você de casa tem uma pergunta, manda para a gente rapidinho, a gente tem aqui uns 3 minutinhos ainda de conversa, é muito rápido, mas se você for rápido aí no gatilho, manda para a gente, 519-9769-7129. Enquanto isso, eu pergunto para ti, Thelma, e para o Bernardo,
Quais foram assim as coberturas mais marcantes, reportagens que foram impactantes para vocês? É sempre a próxima, né? Tenho sempre essa impressão que depois que a gente começa a produzir alguma coisa, vai sendo surpreendido, porque a vida nos surpreende, e o que nós fazemos é exatamente isso. A gente conta histórias da vida. Tem um apelo meio poético no que a gente faz, né? Porque é reproduzir o nosso cotidiano, o cotidiano das pessoas. Mas é determinante para mim as duas situações que nos abalaram a todos, né? Que foi a pandemia e agora a inundação aqui no Rio Grande do Sul. Porque por mais que a gente diga que a inundação foi no Rio Grande do Sul, ela teve reflexo no mundo inteiro, no país, as pessoas se mobilizando, a gente tendo ajuda de lugares impensáveis, né? E sofrendo muito com a dor de quem perdeu tudo, quem ainda está fora de casa. Então, é um fato que se estende, a gente ainda está recuperando, né, juntando os pedacinhos. Sim. E a dor do outro, acho que sensibiliza muito. Até antes do NT Sul entrar no ar, a gente estava conversando sobre isso, né? Qual foi a reportagem marcante? Porque às vezes a marcante pode ser a que repercute mais ou a marcante para nós, né? E a questão da enchente, ela é inevitável, né, nessa nossa carreira, né? Porque foi algo que marcou para todos. A gente viu situações graves, situações que abalaram muitas pessoas, tanto em repercussão. Então, eu até comentei na nossa reunião de pauta, porque eu aprendi muito como abordar a pessoa na situação da tragédia. Porque uma coisa é tu sair da TV, fazer uma matéria simples, normal, no dia a dia, aquela pessoa já está te esperando. E a pessoa que está chorando, e a pessoa que perdeu a casa. A empatia da dor, né? E eu acho que é importante até, né, Bernardo, fazer assim, esse esclarecimento, que às vezes as pessoas podem pensar assim, e muitas mensagens a gente já recebeu. Mas por que vai entrevistar a pessoa que está chorando, que está sofrendo ali naquele momento? Tem, evidentemente, muita gente que faz sensacionalismo com aquilo, com a dor que a pessoa está tendo naquele momento. A gente tenta trazer dali uma informação, aquela informação que é de relevância pública, o que as autoridades vão fazer para resolver aquela situação, que, aliás, fizeram muito marketing nos anúncios, mas os resultados nesse momento, em relação ainda às enchentes, são, assim, resultados muito, muito fracos, né? E é a oportunidade, muitas vezes, que aquela pessoa tem de manifestar o que ela tem guardado por muito tempo. Porque tem episódios que a gente mostrou aqui, especificamente falando da enchente, de famílias que já foram afetadas 10, 15, 20 vezes. Isso é dar por voz, menores enchentes. Então, é o momento de tu dar voz para essa pessoa que muitas vezes não consegue chegar até uma autoridade e validar a sua necessidade, né? Então, não é tirar proveito da dor, é também oportunizar, trazer aquilo que está sendo sentido no momento, né? Que a gente consegue tentar chegar próximo do que a pessoa vive, mas não consegue reproduzir como ela, né? E esse é o jornalismo verdadeiro, dar voz, não aproveitar a situação da pessoa para, enfim, crescer em cima, né? Crescer em cima dessa situação. É isso aí. Bernardo fez uma reportagem muito bacana, foi inclusive no contexto do aniversário dos 10 anos do NT Sul, que estamos celebrando Mostrei nesse ano. Todos os segredos. Todos os segredos do jornal. Todos. Então preste atenção, você que chegou em casa agora, você vai saber todos os segredos do NT Sul. Queremos saber como é que nasce a notícia. Na tela agora. Todos em seus lugares? Bom, então podemos começar. Telespectadores, essa é a nossa diária reunião de pauta. Ela acontece imediatamente após o fim do jornal. Aqui discutimos todas as possíveis reportagens que vão ser produzidas. Os agendamentos são feitos pela nossa produtora Priscila Kellerman. A partir daí, a tarefa se transfere para os repórteres, que precisam colher todas as informações para fazer a matéria. Depois da gravação na rua, ela é escrita e gravada nessa salinha. De agora em diante, a edição assume a função da reportagem. O César e o Juliano são os responsáveis pelo nascimento desse filho. Quem define o que vai ou não para o ar é a editora executiva e ex-repórter do NT Sul, Gabriela Belo. A ordem do telejornal e a relevância de cada conteúdo fica com ela. Depois de você conhecer como funciona a produção do NT Sul, chegou a hora da gente apresentar a parte operacional do telejornal. Aqui dentro dessa sala trabalham 4 pessoas de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h da tarde. Nessa função, na mesa de corte, trabalha o Hermes.
Ele, juntamente com o Daniel, definem qual a câmera vai ser selecionada durante a apresentação ao vivo do telejornal. São um total de 6 câmeras. Ao seu lado fica o rack. Aqui, por exemplo, se define o brilho e também o contraste de cada câmera. Nesse monitor central está o live stream, a produção, a reprodução de VTs. Quem faz essa função sou eu, Bernardo Miller. Por exemplo, aqui a playlist do NT Sul já está pronta para ser reproduzida e chegar até a sua casa com as matérias e reportagens. Ao meu lado funciona a interação. A Gabriela Belo fica responsável por essa função. As mensagens chegam, você que manda aquela mensagem por WhatsApp, chega até esse monitor, ela faz a seleção e edição e logo depois o Daniel lê o seu recado ao vivo no momento da interação. E nessa mesa trabalha o César Ros, que é o mesmo que faz a edição. Ele fica responsável pelo áudio, habilitando o microfone do Daniel, habilitando também o monitor onde eu reproduzo as reportagens, faço o disparo de cada matéria que você acompanha. É aqui que funciona o coração do NT Sul, que há 10 anos chega até sua casa. E lá dentro do estúdio está o Daniel, nosso apresentador, que é guiado pela Manu, responsável pelo teleprompter ou TP, dispositivo utilizado para exibir texto em uma tela. É assim que diariamente chegamos até sua casa, desde a construção da reportagem, gravação e edição, até a apresentação e reprodução de cada conteúdo. E aí, curtiu de saber como funciona esse processo todo? Tenho certeza que você não imaginava que era assim. Tudo isso é feito para você, com o intuito de atender às demandas de Cachoeira do Sul e te atualizar do que é relevante para o mundo. Muito legal saber um pouquinho sobre o funcionamento do NT Sul, os bastidores. E o Bernardo falou sobre um ponto ali muito bacana, que é uma pergunta que a gente recebe recorrentemente aqui. Por que não colocaram minha participação, minha mensagem no ar? Contou os segredos, né? Contei o segredo. Aí fica com ela. Xinguem ela, viu? Xingue a Gabriela pelo WhatsApp. Não, mas é o seguinte, às vezes a gente tem um volume bem grande, é importante fazer esse né? esclarecimento, um volume grande aqui de mensagens. Então a gente evidentemente faz um filtro, não dá para colocar de imediato todas as mensagens no ar, até porque tem pessoas que são bem criativas também nesse envio. E às vezes a gente também não tem todas as respostas, tem telespectadores que enviam perguntas, dúvidas, então a gente tem que apurar também, porque não adianta só colocar a dúvida no ar e não trazer a resposta. Não trazer a resposta. Então, aliás, esse é um dos nossos papéis, né? Um dos principais. Muito do que o Bernardo mostrou surge dali, dessa mensagem que chega, que a gente vai atrás, vê que é uma demanda que é importante para a comunidade, vê que é um serviço que precisa ser prestado, dali já surge uma reportagem, já pula da mensagenzinha para um conteúdo mais complexo, né, Bernardo? Exatamente. A partir... As matérias, principalmente aqui de Cachoeira do Sul, nascem a partir de uma mensagem, que a pessoa relata uma situação que está acontecendo ali no bairro, a gente vai, visita, busca a resposta. E, geralmente, quando a pessoa manda a mensagem, topem falar também. Nos ajuda bastante. Sim, por favor, vamos aproveitar esse momento aqui, pedir para você, telespectador amigo, aceite gravar com a gente. É um dos grandes desafios. A câmera não morde, né? Exatamente. Porque, assim, cada veículo de comunicação tem uma característica, né? O impresso, o jornalista só escreve, relata o que a pessoa mencionou, o rádio é só o áudio, e a televisão tem que ter imagem, a gente tem que ter imagem para mostrar. Então, às vezes, tem telespectadores, como até o Bernardo estão relatando aqui. Eu não quero gravar. Exatamente. Não, só quero que vocês falem. Mas, às vezes, é difícil a gente falar sem ter o depoimento ali de quem está relatando, quem está vivenciando esse fato. Então, isso é importante. Ajude um repórter. É o dia de dar esse presente para a gente. Vai lá, aceita, é tranquilo, é uma conversa e é uma maneira da gente construir o nosso trabalho de uma forma mais completa, né? Porque se fica muito raso, a gente não chega ao objetivo. Um detalhezinho, Bernardo, deixa eu aproveitar aqui a viagem. Segura, não perca o raciocínio, tá? É o seguinte, para demonstrar que Gabriela Belo está on, está cuidando das mensagens, olha aqui, ó, mensagem na tela para falar sobre o NT Sul.
é a Marli. Bom dia, Daniel. E a todos do NT Sul, um feliz dia do jornalista para todos. Obrigado aí, dona Marli. Querida, um abraço para ela aí. Marli todos os dias com a gente. É isso aí. Tem outra. Vamos ver aqui mais uma mensagem. A Daiane da Silva. Parabéns pelo dia do jornalista. Aqui em casa não perdemos um dia do NT Sul, a notícia do meio-dia. Muito Olha bom. aí que beleza. É isso que a Abraço gente aí pra espera, Daiane. né? A É companhia das pessoas nesse horário do almoço. Daqui a pouquinho a gente mostra mais mensagens aqui da audiência. Bernardo, retoma o teu raciocínio aí, por Não, gentileza. se a pessoa está insegura, né, Thelma? Chama o vizinho, conversa junto, o vizinho também fala. Isso, traz mais alguém da mobiliza. família, alguma coisa e ajuda, né? Tudo fica pessoal? mais fácil. Todo um convencimento. Para a gente encerrar e para a gente dar aquele recado final para quem está em casa, acho que uma coisa que é importante a gente deixar claro. O que é notícia e o que não é notícia? Porque às vezes as pessoas mandam mensagens para a gente, chama a reportagem, vem aqui mostrar tal situação. Como é que a gente pode, assim, em poucas palavras, explicar o que é notícia e o que não é notícia? É que é difícil para quem está em casa e que percebe quanto a gente consegue avançar em demandas a partir do trabalho que a gente faz aqui, do que a gente mostra para a comunidade, para as autoridades, que normalmente é uma demanda importante, daquilo que a gente consegue abordar de fato, né? A necessidade da pessoa é prioritária, independentemente daquilo que a gente consegue avaliar. Então, é difícil para quem está sofrendo com alguma coisa, para quem está com dificuldade com alguma coisa, entender que às vezes o nosso trabalho não alcança essa demanda, né? No máximo a gente consegue mostrar, consegue tentar provocar uma reação, mas tem algumas leads ali que são muito pessoais que realmente elas não chegam até o nosso trabalho, né? O nosso escopo ali. Se a gente for Bernardo, ver a tua fala e já tua despedida, porque o tempo tá apertado, então por favor. Geralmente falam, se tu for ver a fundo, a notícia é a novidade, né? Mas a informação também é importante. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui em Cachoeira, a gente tem a situação da dengue, todo mundo sabe que não tem que deixar água parada, mas a gente repete essa informação, não é novidade porque é importante. Então, acho que isso resume um pouco. Agradeço pelo dia de hoje e também ao telespectador que está sempre com a gente. Muito obrigado, Bernardo. Parabéns aí pelo teu dia. Obrigado. Parabéns também, Thelma. Obrigado pela presença com a gente aqui ao vivo, falando um pouquinho com a audiência. Parabéns para ti, parabéns para Bernardo, parabéns para Helena Caetano, que parece que está voltando nos próximos Isso que é dias. hoje, né? Bem Depois de descansado. 2 meses de Dois férias. meses de férias. Parabéns para ela também, que ajuda nessa peleia. E é muito bom trabalhar aqui, é muito bom fazer o que a gente faz. E né? para nossa equipe, né? E para todo o time que nos dá o suporte, porque todo mundo faz parte dessa grande engrenagem que faz chegar a notícia ao meio-dia aí quentinha na tua casa. Muito obrigado a vocês pela presença e nosso muito obrigado também, Thelma e Bernardo, aos nossos anjos da esperança, que fazem com que a gente possa trabalhar aqui, ter o equipamento, bancar nossa estrutura para levar notícia a quem nos acompanha todos os dias.